Neste fim de semana em que celebramos o Dia da Bíblia, a Palavra de Deus nos oferece uma luz que servirá para nortear diversas situações da nossa vida. A liturgia deste 26º domingo do tempo comum apresenta sugestões para que possamos participar de forma plena da grande comunidade chamada Reino de Deus. E por isso precisamos ser capazes de reconhecer e aceitar a presença e a ação do Espírito de Deus em todas as pessoas, sinais vivos do amor desse Deus presente na história, na sociedade, no mundo. Na primeira leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículos de 25 a 29, assim chamado por ser uma lista de dados compilados em um recenseamento feito entre os membros das tribos de Israel, esse livro nos apresenta um conjunto de tradições sobre a estadia dos hebreus no deserto e agora libertados do Egito. Ao longo do percurso pelo deserto, Israel ele vai fazendo também uma caminhada espiritual e vai se libertando da mentalidade de povo escravo para adquirir uma nova cultura de maturidade e liberdade. Ali no deserto, o povo se revolta por não ter comida em abundância e se rebela contra Javé. Moisés, cansado, se queixa a Deus por estar difícil de aguentar o fardo da condução daquele povo rebelde. Isso está nos versículos de 11 a 15. Então Javé propõe a ele escolher 70 anciãos que, depois de ungidos pelo Espírito de Deus, o ajudarão na tarefa de conduzir o povo pelo deserto, versículos 16 a 24. E a resposta de Moisés é a de um ser humano livre, de fé autêntica, espírito aberto, e que não está preocupado com o controle hierárquico de mecanismos de poder, mas com a vida autêntica e a liberdade do seu povo. Ouviremos então: estás com ciúmes por causa de mim? Quem me dera que todo o povo fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu espírito sobre eles. Versículo 29. Esse episódio nos ensina que o Espírito de Deus é livre e atua onde quer. Não se limita a fronteiras, regras, interesses pessoais ou privilégios de grupos. Moisés, o líder desse processo de libertação, que trouxe aos hebreus essa terra que é livre, os traz da terra da escravidão para a liberdade, foi capaz de reconhecer a sua incapacidade de conseguir tudo e aceitou a ajuda do seu povo. Sozinho ele não faria nada. Dessa forma, já pensamos quando não aceitamos dividir responsabilidades e impedimos os outros de crescer na nossa comunidade? Quando somos chamados a conduzir um novo projeto, nos deixamos aprender com novas propostas? A segunda leitura, então, Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6, nos convida a não colocarmos a nossa esperança nos bens materiais, pois estes são perecíveis e não asseguram a vida plena a ninguém. Este texto aponta para as injustiças cometidas por quem faz da acumulação dos bens materiais uma exclusiva finalidade de se auto-beneficiar. Por isso, esta carta de Tiago, na primeira parte, versículos de 1 a 3, trata o problema da acumulação da riqueza. Os bens nos quais os ricos depositam toda a sua segurança e a sua esperança perderão o valor. O texto diz: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se. Versículo 2 a 3a. Ou pior ainda, indica que o povo será uma testemunha de acusação que denunciará o amor descontrolado dos bens materiais, o orgulho e a autossuficiência, das injustiças praticadas contra os pobres. Por isso, quem fizer dos seus bens materiais o seu próprio Deus, será destruído
não terá acesso à vida plena e eterna. Na segunda parte do texto, versículos 4 a 6, o autor refere-se à origem desses bens acumulados pelos ricos. Para ele não há dúvidas. Aquela riqueza provém da exploração dos pobres, do não pagar até o salário justo àqueles trabalhadores. E isto é, condená-lo à morte, juntamente com toda a sua família, está no versículo 6. Naturalmente, Deus não pode compactuar com tal injustiça e, por isso, ele não ficará indiferente ao sofrimento do pobre, do oprimido. O clamor dos injustiçados chega até Deus e faz com que ele atue na vida do pobre, na vida da história do povo. O texto compara o rico engordando quando apressa o dia da sua matança com um animal, versículo 5. Assim, convém pensarmos, será que a acumulação de bens materiais tornou-se hoje em dia para muita gente o único objetivo da vida e o critério único para definir o seu sentido? Por isso, as pessoas que apostam tudo nos bens perecíveis facilmente constatam como essa opção não responde em definitivo à esperança de vida e não corresponde ao projeto libertador de Deus. Por isso, o Evangelho deste fim de semana, dando continuidade ao da semana passada, nós vamos ver no capítulo 9, de 38 a 43, de 45 até 48. Temos uma instrução ali que Jesus procura ajudar os discípulos a se situarem no projeto de construção do reino de Deus. E nesse sentido, esse projeto é bem diferente daquele que conheciam, vivenciado por Moisés no deserto e seu grupo e narrado no Antigo Testamento. E esse modo de viver novo, de constituir uma comunidade nova, sem arrogância, competições, exclusivismos, sobretudo os relativos ao bem material e à verdade, ensina a gente hoje a acolher, apoiar e estimular a todos e todas sob uma nova forma em favor da libertação de um povo. Mas vamos ouvir que, apesar da opção inequívoca da proposta de Jesus feita aos discípulos nesse evangelho, eles continuavam a mostrar que não tinham absorvido os verdadeiros valores dessa construção do reino de Deus. Portanto, a mensagem do evangelho vem constituída de ditos e o objetivo é apenas apoiar, estimular todas as pessoas a se envolver nesse novo projeto, a exemplo dos discípulos, baseado numa nova proposta libertadora a partir do pobre. Na segunda parte, nós vamos ouvir também, nos versículos 42 a 48, Senhor, se alguém escandalizar algum desses pequeninos, melhor seria que prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. Isso indica que os discípulos teriam que rever as suas atitudes, pois elas deveriam ser mudadas para que se comprometessem plenamente com os pobres da comunidade do reino. São usadas imagens expressivas, bem ao gosto daqueles pregadores da época, destinados a impressionar profundamente os seus ouvintes. Não são expressões que devemos ler ao pé da letra, ou seja, de forma fundamentalista, mas elas devem ser interpretadas e vividas de forma incisiva e efetiva, a fim de nortearem as decisões em vista da vivência dos cristãos e cristãs na radicalidade do Evangelho. Os versículos 43 e 48, então, especialmente o 47, enfatiza-se: teu olho vai te fazer escandalizar, arranca-o, referindo à absoluta necessidade de nos adestrarmos com a própria vida quando vemos atitudes incompatíveis com a proposta libertadora de Jesus. Portanto, esse evangelho de domingo apresenta-nos um grupo de discípulos ainda atrasados na aprendizagem do caminho do reino. Eles não querem entender que para seguir o plano do mestre é preciso cortar atitudes corruptíveis e injustas. E assim, as dificuldades que os discípulos apresentam não são estranhas a nós na atualidade. Elas fazem parte da nossa vida, de nossas opções diárias
e que fazemos muitas vezes como cristãos e cristãs. E, atualmente, Jesus mostra para nós, a exemplo dos discípulos e das comunidades que ele formava, que hoje nós podemos ser grupos arrogantes, fechados, intolerantes e que nos achamos os únicos merecedores do reino de Deus. E aí, o verdadeiro discípulo deve se esforçar todos os dias para testemunhar os valores do reino e se alegrar com os sinais da presença de Deus, Pai e Mãe, evidentes em tantos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas e que conosco lutam para construir um mundo mais justo e solidário. Como Moisés no deserto, os discípulos no Evangelho, podemos até desanimar das dificuldades que vamos encontrar para seguir o projeto de Jesus e construir o reino de Deus. Mas a liturgia deste fim de semana, ela indica que devemos estar abertos à graça. É um apelo a nós no sentido de não nos escandalizarmos, ou seja, afastar a graça de Deus da comunidade do reino. A partir da nossa opção preferencial pelos pequenos, como dizia já na semana passada o Evangelho, pelos pobres que não podem ser injustiçados em função da gente pegar os bens materiais que deles são. Nós precisamos pensar na radicalidade do Evangelho e, com isso, pensar no seguinte: como cristãos e cristãs estamos dispostos a assumir esse projeto novo de vida segundo a proposta de Jesus, sem apego aos bens materiais e sem fazer distinção de pessoas? Que a liturgia deste fim de semana possa arrancar os nossos olhos que se deixam escandalizar pela proposta do projeto de Jesus.